Tutankhamon, um rei guerreiro que foi obrigado desde cedo em sua vida a lidar com a responsabilidade de governar um império em declínio. E ainda que com uma condição de saúde debilitada, provocada por uma maldição de família, nunca fugiu de suas responsabilidades, que custaram a sua própria vida. Ficou curioso, não é? Segue no vídeo então, que eu te conto que história é essa. Conforme aprendemos no vídeo passado, e veremos no vídeo a seguir, a real história de Tutankhamon só foi revelada graças à descoberta arqueológica do túmulo de Tutankhamon, na fatídica tarde de 26 de novembro de 1922, em um lugar conhecido como Vale dos Reis, pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Chris Dalton examinou o túmulo de Tutankhamon e levou 10 anos para ser esvaziado e ter todos os itens transportados. E logo ficou claro que a tumba era pequena e simples demais se considerarmos a importância do faraó, além de ter sido parcialmente decorada como se tivesse sido feita às pressas. Outras evidências apontam para o enterro no mínimo incomum, como análise de um lote de sabites, figura de servos que deveriam parecer com o faraó. Ocorre que muitas delas não eram nem um pouco parecidas com ele, o que levou à hipótese de que Tutankhamon teria sido enterrado com objetos que não lhe pertenciam. A partir daí, um estudo mais detalhado sugere que cerca de 1000 itens não seriam do faraó. Outra observação é que foram usados 3 caixões, um dentro do outro, e por fim, posto no sarcófago. Até aí tudo bem, pois era uma prática comum. Porém, essas peças foram adaptadas para caber no sarcófago, o que indica que ele pertencia a outra pessoa. Além de que os caixões também eram de modelos diferentes, e a escrita no sarcófago sugere que houve uma remoção de um nome anterior e o de Tutankhamon foi posto em cima. E o rosto estampado nele também não pertencia. Além de que, até mesmo as faixas utilizadas para embrulhar o corpo continham outro nome escrito. O processo de mumificação também foi feito às pressas, e o estado de sua múmia era bem mais deplorável, por exemplo, que de seu avô, que teve o processo feito corretamente, o que fica claro se considerarmos o local da incisão feita em Tutankhamon para a retirada dos órgãos, feita perto do abdômen, quando o normal seria um corte na parte lateral do corpo, o que reforça a teoria de que Tutankhamon teria falecido longe da capital, e todo esse processo foi feito às pressas. Ao investigar o túmulo do faraó que assumiu seu lugar, Chris Dalton percebe ser 2 vezes maior do que o de Tutankhamon, o que, segundo os egiptólogos, poderia indicar que teria tomado ela para si. E conforme já aprendemos aqui no canal, a construção da tumba de um faraó começa junto com o seu reinado, ou seja, das duas uma. Ou a tumba de Tutankhamon não estava pronta e foi utilizada uma menor que já estava lá, ou deliberadamente a usurpou e providenciou esse enterro mais singelo, a fim de que o reinado de Tutankhamon fosse esquecido o mais rapidamente possível, o que me parece ser a opção mais coerente. Curiosamente, foi exatamente essa tentativa de silenciar sua memória que fez com que seu túmulo se mantivesse escondido e protegido, uma vez que era extremamente pequeno e de difícil acesso. Os faraós faziam de tudo para que seu nome e as ações de seu reinado fossem lembrados pelas gerações futuras, mas nenhum caso é tão bem sucedido como o de Tutankhamon, cujo rosto é, se não o mais, com toda certeza, um dos mais conhecidos do mundo antigo. Ainda muito se discute sobre sua morte. Seu corpo foi conservado por volta de 3.500 anos atrás, graças à mumificação e ao uso de resinas.
Salem, por sua vez, acredita que a chave para se descobrir a verdadeira causa da morte de Tutancâmon não é investigar tão somente onde ele morreu, mas como. E através da análise de seu crânio, descobriu-se que 2 mumificações foram feitas, o que sugere que a primeira foi feita às pressas. Ou seja, Tutancâmon estava distante da capital. Sua morte se explica pela radiografia de sua múmia, que revelam lesões parecidas com um acidente de carro. No caso, sua carruagem. Bem, se ele tivesse sofrido realmente um acidente com a carruagem, a probabilidade de ele falecer e ter esse resultado nos exames é muito alta. E é exatamente essa a versão mais aceita. Uma radiografia do tórax reafirma tal hipótese, uma vez que o coração não estava no corpo, o que vai contra o pensamento religioso egípcio que acreditava que era necessário que o coração permanecesse no corpo para uma transição pacífica entre essa vida e a próxima. Essa falta poderia indicar que quem fez o primeiro procedimento não era tão preparado quanto deveria, ou que ele precisasse de uma atenção urgente. O que se sabe é que mais ou menos por volta de 1323 a.C., os exércitos egípcios estavam lutando contra os hititas no norte. E se Tutancâmon fosse realmente esse líder guerreiro, provavelmente também estaria lá, e nessa batalha teria sido atingido por um golpe fatal. Também foram encontradas 130 bengalas, que sugerem um rei com dificuldades de locomoção. Uma de suas caixas de depósito sugere através de algumas ilustrações que o rei necessitava de apoio contínuo, não tendo a mobilidade que é esperada de um adolescente. Mas não é só isso. Algumas de suas sandálias reais podem dar uma pista a respeito disso. Foram encontrados 3 pares de sapatos com maneiras adicionais de mantê-los nos pés, como uma alça sobre o pé, sinal de que por alguma razão ele não se encaixava bem. Pois bem, no pé esquerdo, que era virado para dentro, está faltando um osso, o que indica que o jovem rei sofria de alguma doença genética degenerativa, além de que seu corpo apresentava uma série de deformidades incomuns a um adolescente. Ou seja, ele tinha uma deformidade conhecida como pé de taco, além de um pé mais plano da direita, que fez com que seu desgaste ao caminhar ou dirigir seu carro de guerra fosse 3 vezes maior. Portanto, provavelmente tinha dificuldades para andar e sofria de dores constantes, o que era visível a todos em sua volta. Analisando o trono de Tutancâmon, ele aparece ao lado de sua esposa Akhenaton, que, segundo estudos, era também sua irmã, e essa relação teria contribuído para sua morte e de sua linhagem. Tal atitude reflete um relacionamento incestuoso. Embora isso não seja 100% certo, pesquisas de DNA feitas em Tutancâmon e em outras 11 múmias encontradas no Vale dos Reis indicam que seu pai era Akhenaton, já sua mãe era desconhecida, e embora ficasse comprovado que eram irmãos, mantinham essa união, pois acreditavam que de outro modo iriam diluir a linhagem, a tornando mais fraca. Contudo, foi exatamente o contrário, como afirma Tilden Sebastian, que estudou os efeitos desse tipo de relação em longo prazo e concluiu que os efeitos da endomia, ou seja, o casamento entre irmãos, são extremamente prejudiciais, ainda mais no caso da família de Tutancâmon, em que por várias gerações irmãos se relacionaram com irmãs, fazendo com que os genes de cada indivíduo passassem para seus descendentes, causando doenças diversas e piores à medida que cada nova geração nascia. E inclusive as estátuas de seu pai, Akhenaton, já mostravam tais efeitos, caracterizando alguém com muitas deformidades que passaram a seu filho. Junto do corpo do faraó, foram encontrados 2 pequenos sarcófagos com 2 pequenas múmias,
suas filhas que nasceram mortas. Pois é, essa também é a razão das mortes de suas 2 filhas, ainda dentro do útero de sua esposa. Se um desses bebês tivesse vivido, provavelmente não haveria um Ramsés, o que mudaria todo o curso da história egípcia. A maldição genética de sua família e sua linhagem tóxica levou ao fim da existência de sua dinastia. O legado tóxico deixado por seu pai fez com que até a descoberta de sua tumba, sua dinastia fosse apagada da história, pois, após a sua morte, uma briga pelo poder se seguiu. E aí, um oficial sênior de seu exército foi seu sucessor. Ai se casou com a sua esposa e amontoou sua múmia e seus pertences em uma pequena tumba, tomando para si a tumba de Tutancâmon. Até mesmo a lista oficial dos reis, produzida por Ramsés II, com 75 nomes, não mencionava o nome de Tutancâmon e de seu sucessor, e seu pai Akhenaton. Você que acompanhou esse vídeo até aqui, o meu mais sincero obrigado. É por você que dedico todo o meu tempo e empenho para trazer o melhor conteúdo possível. Por isso, não deixe de demonstrar o seu apoio se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, deixando sua curtida e nos seguindo em nossas redes sociais. Aproveite também e deixe aqui no comentário o que você achou do vídeo e as suas sugestões para os próximos vídeos aqui para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?